Olá, pessoas! Tudo bem? Vamos só esperar uns minutinhos. O Instagram avisar que estamos aí. Olá, Rubinho, irmã Doraci. Tudo bem, gente? Vamos começar nossa última live da semana que com os meus amigos. Vamos lá, Rubinho, Carol. Peraí, Olá! Olha aqui. Olá! Oi, amiga! Tá boa? Amiga! Sara, Dani, tudo bem, gente? Pode Tudo chegar. jóia, boa noite. E aí, amiga? Tá bem? Tá firme? Tá viva aí? Firme, demais, amiga. Você já fez uma live na vida? Não, minha primeira live. Sua primeira live? Ai, que linda! Ainda bem que eu tenho uma amiga para me dar a chance. Você vai ver, agora que você começou, você nunca mais vai parar. Ah, então tá. Rubi, obrigada por estar aqui, obrigada por ter aceitado falar de dinheiro e casal aí, um tema tão Obrigado importante. pelo convite, Lu. Bom, vamos lá. Minha última live dessa semana tinha que ser com vocês, né? Obrigada mesmo, obrigada por todo o carinho de vocês. Vamos começar, vamos falar de dinheiro. Primeiro, se apresente aí um pouquinho e conte pra gente há quanto tempo vocês estão juntos. Tá. A gente tá junto há 7 anos, né? Casados no papel há 3 anos. E o dinheiro sempre foi uma constante em nossos assuntos. Ô, Lu, casado no papel há 4, tá? É desde 2016. Entendi. Errou. Ainda bem que a Lu é igual a mim. Ela é igual a mim, ela não... Eu também sou super esquecida. Mas vamos lá. Vamos começar aqui. Quando vocês começaram a namorar, vocês falavam de dinheiro? No inicinho do namoro, não muito. Na verdade, a gente conversava, mas não como casal, né? Ela me contava um pouquinho da vida desorganizada, financeiramente dela. Quando eu ia para Coromandel, eu morava em Belo Horizonte quando a gente começou a namorar, né? E ela em Coró. Então eu ia para Coromandel e quando ela me contava quanto que ela gastava por mês no supermercado, só ela e Maria, falava, meu Deus do céu. Então a gente conversava nesse sentido, já dava para perceber algumas diferenças com relação ao trato do dinheiro, entende? Eu achava um pouco exagerado e ela era muito despreocupada, digamos assim. Eu gasto e não vou pensar muito. Era a minha visão no início com ela. Era assim que eu percebia que ela agia. E eu já era o contrário, né? Eu sempre fui o oposto disso. Eu sempre gostei de um planejamento. Planejamento é algo que faz muito sentido para mim. Eu costumo falar que quem tem planejamento tem futuro e quem não tem planejamento tem destino. Então, planejamento é algo que faz muito sentido para mim. E financeiramente falando também. Sempre gostei muito de ter esse planejamento. Aí eu via ela no início com aquele comportamento, achava um pouquinho diferente, porém não me metia, entendeu? Quando ela me pedia alguma opinião, eu dava a minha opinião baseado naquilo que eu fazia. Nada de... Não sou consultor financeiro, não tenho o conhecimento que você tem na área, nada disso. Mas eu fazia aquilo meio que intuitivamente, entende? Até que um dia que eu li o Pai Rico, Pai Pobre, eu fiquei muito feliz de saber que eu já seguia um pouco do que o Kiyosaki ensina no livro. Aí, com o livro, eu comecei a gostar mais do assunto, enfim. Mas no início era assim. Aí, para despertar... pode ir. Não, é só que é bacana, porque às vezes, durante a semana inteira aqui, os casais diferentes, eles meio que foram crucificados. E aí é bacana que tem um casal que tinha manejo diferente e que estão juntos e que estão aí. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho disso. Eu também amo esse casal. Tamo junto, tá aqui, Rafinha. olha.
Ai, que delícia. Fala um pouquinho, pode falar o que você ia falar, mas depois, Carol, fala como que era para você namorar um cara organizado, porque às vezes fica assim, ah, só o desorganizado que é ruim, ou só o desorganizado que é bom, ou só um que é bom. Fala um pouquinho disso pra gente também. Então, tem prós e contras. Assim, eu ia falar que aí o que ele fez? Ele me deu de presente Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Eu lembro E quando você aí, estava lendo. e aí foi uma loucura, assim, porque aí foi caindo um monte de ficha e eu falei, meu Deus, né? Faço tudo errado. Mas ao mesmo tempo você identifica vários pontos assim que é importante que ele perceba. Então, lá mesmo, no livro do Servaz, ele fala assim, que o marido tem que saber que, por exemplo, a esposa é importante fazer unha toda semana. Ele não pode julgar isso como um desperdício de dinheiro. E ele sempre respeitou isso, assim. Então, acontece o que acontecer, vai na unha, sabe? Assim, então, é aquela coisa assim, ele sabe o que é importante para mim, eu sei o que é importante para ele. E a partir da leitura do livro do Ser Base, de visitar as planilhas e tudo, comecei a ficar mais organizada. Outra coisa que influenciou também é isso que ele falava da compra no supermercado. Porque eu comprava marca. Eu era uma pessoa que comprava marca. Eu jamais iria trazer leite condensado para casa, eu ia trazer leite moça. E ele começou a falar das diferenças, assim, não fica olhando só a marca, vai pela qualidade, você consegue economizar muito. E hoje já é normal para mim não ir direto na marca. Tem as coisas específicas que sim, a gente compra, né, aquela coisa. A marca, mas assim, muito pouco. Antes era tudo. Tudo era... Hoje não, hoje é bem mais tranquilo, assim. E foi muito interessante, porque não foi uma coisa forçada. Ele me fez perceber que eu estava fazendo mau uso do dinheiro. E aí eu consegui ver quanta coisa que eu conseguia fazer com dinheiro, quanta coisa a mais eu conseguia fazer com dinheiro, fazendo uma transformação nos gastos. O Servazio fala no livro, e é uma frase que eu guardei e sempre falo quando eu tenho oportunidade, que a diferença do rico para o pobre é que o pobre não dá valor aos pequenos valores, né? E isso é uma coisa que eu sempre fiz. Então, assim, em alguns momentos da minha vida, eu fui chamado de pão duro. Mas, na verdade, eu não me considero pão duro. Eu falo que eu coloco o meu dinheiro onde eu acredito que vai me dar um retorno maior. Então, por exemplo, vai no cinema e aí a pipoca é, sei lá, R$6. Aí o atendente fala, com mais R$2 você pega o G. Só que meu estômago não é para um G. Por que eu vou pegar um G? Porque é R$2 a mais. Então, ele fala muito isso, que muitas pessoas não dão valor a esses pequenos valores. Mas quando você bota esses pequenos valores na ponta do lápis, isso lá na frente gera uma porcentagem, principalmente quando a gente transforma em porcentagem, acaba sendo um valor interessante, né? Então, isso também foi uma coisa que me chamou muita atenção quando eu li o livro, e aí eu sempre falo isso. Então, essa questão da marca, eu falava isso para ela. Ah, é R$1 aqui, é uma coisa aqui, mas é um dinheiro que a gente pode colocar num outro produto, por exemplo. E tudo com equilíbrio, né? Tem coisa que não dá para trocar, não é pela marca, não compra marca, compra qualidade, que é superior. Então, a gente vai fazendo esses ajustes, percebendo o que dá para economizar um pouquinho aqui, o que não dá, porque aquela marca realmente faz diferença na qualidade, e por aí vai. E aí a gente vai aprendendo. Mas vamos lá. Eu vou fazer a pergunta da Mel daqui a pouquinho. Mas primeiro você encontrou um poupador, amiga. E aí? Tipo assim, como que é isso? Conta pra gente, que às vezes fica assim, nossa. E aí? Como que foi? Amiga, foi bem complicado, porque eu fui abrindo mão daquela compração, assim, sabe? Ai, nossa. E aí, às vezes, assim, eu pensava, poxa, eu trabalho tanto. Sabe aquele oscilando entre só se vive uma vez e não, peraí, deixa eu ir devagar, que eu preciso disso amanhã. Foi dolorido, sim. É dolorido ainda. Que às vezes dá uma vontadezinha de gastar, né? Mesmo sem precisão. Eu tenho, ele não, ele é super sensato. Se eu vou ali no shopping,
Semana de live, mas ele liga aqui agora, viu, gente? Mas faz parte da vida, é assim mesmo, marido é assim. Vamos lá. É porque o Dan Vamos vai lá. participar. Eu acho que ele tinha que estar aí também. Eu chamei ele para vir aqui, mas a loja dele começou. Eu chamei ele para vir nessa última, ele ia aparecer, mas já está funcionando a loja dele, então não tem eu já como fui não. lá, inclusive. Amiga, mas vem cá, porque cocer eu posso, né? Daqui a pouquinho eu separei uma fotinha nossa aqui para mostrar para galera. Não, amiga. Separei, eu só não sei como que coloca, mas eu separei. No início, você olhava essa questão do Rubinho com dinheiro como legal ou como chato? Não, eu nunca olhei como chato, de verdade. Por quê? Porque eu nunca vi ele ser mesquinho com dinheiro, nem, sabe? Pelo contrário, logo no início do namoro, ele sempre fazia questão de pagar as coisas. Ele não só presente, mas a gente saísse, ele sempre controlado, ele me perguntava as coisas, perguntava, você precisa de ajuda com alguma coisa? Sempre assim, sabe? E ele sempre muito controlado. Então, quando ele me apresentou, e ele me apresentou dessa forma sutil, me dando o livro, ele me fez cair as fichas sozinho, ele não me pressionou a ser uma pessoa organizada financeiramente. Então, eu nunca achei ele chato. E não acho até hoje, assim. Por mais que às vezes ele fale, você comprou isso, não tava precisando, assim. Não é chato, entendeu? Eu acho que é estabelecimento de metas mesmo, assim. Ô Lu, mas uma coisa que eu acho interessante é que, assim, quando a gente encontra um equilíbrio para tudo na vida, eu acho que a gente caminha com mais leveza. Então, quando no meu caso, que sempre tive essa característica de poupar muito mais do que gastar, encontrei a Carol, que era o oposto. Aí você até falou sobre isso, casais que são um pouco diferentes e tal. Eu tenho nela uma oportunidade de aprender a me permitir em alguns momentos que antes eu não fazia. Ou seja, eu mereço, não sei o quê, que foi isso que ela trouxe. Então, eu aprendi a, em alguns momentos, relaxar um pouco mais, porque eu tenho um modelo em casa. E ela, o oposto, ela aprendeu a controlar um pouco mais, porque tem um modelo em casa. Então, eu acho que a gente tem, na verdade, com as diferenças, uma grande oportunidade, né? Eu falo muito isso. Se a pessoa é diferente de você, aproveita as características diferentes dela, porque você pode evoluir com isso. E com o dinheiro, a gente acabou fazendo isso de uma forma muito tranquila, entendeu? Muito sossegada, muito natural, conversando, colocando. Em alguns momentos, quando eu falo, não vou gastar por conta disso, aí ela fala alguma coisa, fala, não, você tem razão. E o inverso também é verdadeiro. Então, flui. Essa que é a ideia, entendeu? Os casais vão se frustrar com a gente, porque pra gente é tudo tranquilo. Me conta uma coisa. A Mel tá perguntando aqui do equilíbrio. Vocês acham que hoje você está equilibrada? Sim, sim. Sim, porque eu vejo assim, eu consigo ajudar em casa, a gente divide as contas de casa mesmo. Os dois participam das contas que são da casa. Eu consigo pagar as minhas contas, cartão de crédito e etc, tudo que eu quero comprar, e eu consigo ter dinheiro sobrando. Entendeu? Fazer uma economia. Que lindo! É muito orgulho, né, amiga? Muito orgulho. Não! Nem eu. Que maravilhoso! Esse mês eu falei com ele, eu vou conseguir te dar mais dinheiro. O que você tá fazendo? Falei, que eu não fiz, eu não gastei, meu cartão veio mais. E eu acho que travou. Meu telefone aqui, voltamos. Tá igual. Amiga, mas tem uma coisa muito importante aqui, e amiga, é para essas coisas mesmo. O Rubinho mudou de cidade e você teve que largar a sua profissão, e até onde eu entendi, você teve que largar o seu concurso para ir ali, né? E isso envolve dinheiro, 2 concursos, e isso envolve dinheiro,
né? Porque Vamos dinheiro não é só o dinheiro, é tudo que tem o dinheiro. E aí, conta pra gente como que foi isso, como que foi largar o emprego para seguir o marido, e como que foi esse bate-papo, como que vocês construíram isso? Tá, vamos lá. A gente é muito parceiro. E ele traçou algumas metas para a vida dele, mas sempre buscando o crescimento da nossa família, né? Então, ele mudou de profissão e ele quis seguir alguns caminhos diferentes. Aí, quando ele teve o convite para mudar de cidade, ele chegou em casa e me contou. Eu falei, o que você respondeu? Ele falou, eu não vou responder enquanto a gente não conversar. Eu falei, você quer? Ele falou, quero muito. Eu falei, então talvez você vá. A primeira opção foi essa. Vai, eu fico com as crianças e depois eu vou, a hora que tiver tudo bem lá. Ele falou, não. Ou vai todo mundo ou não vai ninguém. E eu sabia da vontade dele de trabalhar com isso, de crescer. E eu pensei, gente, a gente agora é uma família. Eu acho justo eu abrir mão de alguma coisa para a gente construir outra coisa juntos. Não foi fácil. Não foi, né? Porque é uma reestruturação. Ai, amiga, eu vou chorar. Não pode chorar, porque nós combinamos Não que a gente pode não podia chorar. Não foi fácil. Se eu falar, foi fácil. Não foi. É um processo, né? Eu era funcionária pública 2 vezes, do Estado e do município de Belo Horizonte. Então, foram 2 concursos, eu exonerei e eu vim sem uma perspectiva. Mas eu falo assim, quando você quer um caminho e trabalha por ele, eu não fiquei nem um dia desempregada. Eu assinei a exoneração numa terça-feira e cheguei aqui na quarta e fui contratada. Ela estava em Belo Horizonte, resolvendo as questões da exoneração, e ela recebeu a ligação para entrevista. Para uma ela entrevista só, nem tinha certeza. Questão salarial. Lá eu ganhava bem mais, fora os benefícios, né? Igual você falou, vem um monte de coisa com cargo público, vem plano de saúde, vem a estabilidade, porque é difícil alguém te tirar daquele cargo e etc. Mas me vieram novas experiências. Eu fui contratada para um novo tipo de pedagogia que eu nunca tinha trabalhado. Meus patrões me proporcionaram cursos na área. E, assim, a aceitação do emprego também envolveu uma decisão, porque eles me ofereceram um salário baixo para o cargo que eu ia ocupar, bem baixo. Eles falaram, você aguenta esse salário por 6 meses e no ano que vem a gente aumenta o seu salário? Eu falei, sim. Só que com 2 meses eles aumentaram meu salário, com 3 meses eles aumentaram meu salário. Então, eles também precisaram me conhecer meu trabalho para ir. E eles já falavam, não, a gente vai te pagar mais, a gente vai te pagar mais. E já foi aumentando, assim. Então, foi muito bom, sabe? Então, hoje eu falo que é uma conquista mesmo. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa. Antes de você ser contratada, o fato de você já saber que você era uma metralhadora aí para passar em concurso, que você passava mesmo e pronto, e acabou. E é isso, a sua pré-carreira, toda a sua experiência que você sempre conseguiu, que você passou no concurso, eu passo mesmo, pronto, acabou. Te ajudou? A sua experiência anterior te ajudou a se libertar? Como que foi? Com certeza, porque sabe o que eu respondi? Meu chefe em BH não queria assinar minha exoneração. Falou, não assino. De jeito nenhum, você não pode fazer isso. E eu falei, eu passo de novo. Depois, se eu quiser, eu passo de novo, sabe? Então, eu tive uma confiança, assim, uma autoconfiança, assim, em mim mesma. E a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei aqui, antes mesmo da gente mudar, né, na verdade, antes de mudar, quando a gente decidiu que viria, eu entrei na internet, procurei concurso e tinha. E eu já passei, tô esperando chamar. Então, assim, eu falei, gente, vamos lá, né? Vamos correr atrás, assim. Onde vocês moram? A gente São José dos Campos. Hoje em São José dos Campos, né? É bom que eu possa a gente é meio nômade. É bom que eu possa aproveitar aqui. E aí quando você decidiu sair, você ia ser dependente financeiramente do Rubinho. Tá falando. Seu chefe. Meu chefe tá na live, lindo. O ex-chefe
chefe dela tá falando aqui que tem muito orgulho dela. Ai, meu Deus. E assim, eles eram um presente para mim. Eu sinto muita falta deles em BH. Eu sinto muita falta de BH, muita. Muita. Mas ao mesmo tempo, a gente está num lugar ótimo, numa cidade ótima, que trouxe muitas oportunidades boas pra gente, para os nossos filhos. Então a gente procurou ver o lado mais positivo mesmo, assim. Mesmo que financeiramente ainda não seja Como estava em Belo Horizonte. mas que faz. O Tony resolveu tocar aqui agora. Agora, com certeza, deve ser um paciente meu em surto. Mas vai dar certo, tá? Nós vamos conseguir terminar essa live. Vamos lá. Me conta uma coisa. Aí, até o dia que você pediu a exoneração, você seria dependente do Rubinho financeiramente? Ou você já tinha uma reserva de emergência? E como que seria... Oi, Pri! Ai, que Agora eu choro mesmo. Agora a gente chora. Colocar a Pri aqui dentro. E você ia ser dependente financeiramente do Rubinho? Como que seria isso para você e como que seria pro Rubinho? Como que foi pro Rubinho imaginar isso? Para mim seria tranquilo. Na verdade, eu sempre falo para ela que um dos meus grandes objetivos é chegar para ela e falar: se você quiser trabalhar, você pode. Se você não quiser, você não precisa. Porque eu acho que tudo são escolhas. Então, eu jamais vou chegar para ela e falar: faça isso ou faça aquilo. Atingir minha liberdade financeira, que é um grande objetivo meu de vida. Na verdade, meu grande objetivo de vida é liberdade de tempo. Fazer o que eu quero, a hora que eu quero, quando eu quero, se eu quero, com quem eu quero, enfim. Estar perto da família, poder levar, buscar filho na escola, levar na natação. Essas coisas é o que mais me encanta na vida. Aproveitar a vida. Então, eu busco liberdade de tempo. Só que, para mim, ter liberdade de tempo, eu preciso ter liberdade financeira. Porque, querendo ou não, para ter tudo isso, a gente vive num mundo capitalista. Né? Tem que ser hipócrita para falar que não. Mas, enfim. Então, isso é o que eu busco. Mas, mesmo eu buscando e atingindo a minha liberdade financeira, eu não posso chegar para ela e impor ela de falar assim: agora você não precisa mais trabalhar a gente tem... Nossa aposentadoria está construída e tal. Não, eu quero dar o direito de escolha. Se você quiser, vai, porque daí ela não precisa trabalhar por dinheiro. Ela trabalha por amor. Ela vai continuar fazendo o que ela gosta, se ela quiser, do jeito que ela quiser, mas tira a preocupação de ter que trabalhar para pagar contas, né? Eu acho que a vida é muito curta. E o Cortella tem uma frase que ele fala: a vida é muito curta para ser pequena. E o que ele chama de vida pequena é uma vida fútil, banal, sem graça. Então, eu acho que a gente só trabalhar para pagar conta, Lu, de verdade, eu não acredito que a gente veio nesse mundo para isso. Só trabalhar e pagar conta. E aí, o que eu quero é poder oferecer essa escolha para ela. Aí, vai ficar nas mãos dela. Mas ele sabe a minha escolha, amiga. Não consigo, né? A Pri já fala que ela não queria trabalhar. A Pri fala que não queria trabalhar. E ela fala que queria ser só mãe. Não, por ela, olha lá. Eu nem queria trabalhar nunca, né, Pri? Não, eu quero, Pri. Eu vivo falando isso pra ele. Eu falo: vida, mas você sabe, né? É um meio período, assim. Eu ia querer, sim. Mesmo que... Eu gosto muito. Gosto. Eu não conseguiria não trabalhar assim, né? Então. Como que você se diverte, amiga, bebendo todos os dias? Porque eu vejo nos stories, Carol, a cervejinha lá. Não, sim, ainda mais nessa era live, amiga. Descobri que eu posso ir pra balada dentro de casa de pijama, sentada e bebendo uma cervejinha. Olha que delícia, né? Mas vocês se divertem? Vocês usam dinheiro para o divertimento? Vocês viajam? Sim. E a gente tem esses planejamentos também, essa preocupação. Exemplo, 2 dias antes de decretar a pandemia mesmo em São Paulo, 2 dias, o povo ainda estava horrorizado com a gente. A gente já tinha planejado uma visita ao Aquário de São Paulo. Então, a gente fez, porque a gente já tinha comprado ingresso na internet e tudo. Então, a gente tem isso. A gente sempre programa um passeio diferente com as crianças, todo mundo. A gente programa só nós dois. Cinema,
restaurante, essas coisas, a gente tem os nossos momentos, shows. Foi antes da pandemia, a gente foi... pouco antes da pandemia, a gente foi num show da Ana Vitória aqui em São José, foi só nós dois, minha mãe ficou com as crianças e foi só nós dois, então a gente usa tem o dinheiro também, para se entendeu? divertir Os também. nossos momentos. A gente gosta de fazer churrasco aqui em casa, tá? Aliás, vocês podiam me visitar. Dani, pede transferência para cá, por favor, Dani. Se fosse só pedir, eu já tinha pedido. Vocês têm um planejamento? Um planejamento separado, um planejamento juntos? Como que é assim? É separado. A gente tem o planejamento da casa, que aí a gente faz junto, mas a gente tem o separado, entende? A gente consegue juntar porque a gente tem as obrigações da casa, digamos assim. Mas o resto, a gente tem a nossa parte separada também. A gente não tem conta conjunta. A gente fez essa opção por não ser conta conjunta. A gente conversou sobre isso, o Bim falou, da gente pegar tudo e juntar. E aí a gente falou, não, tá dando certo do jeito que tá, vamos manter assim. Então, eu tenho a minha conta, ele tem a dele, mas a gente sabe o que cada um tem. E a gente pega aquelas contas de casa, gente. Vamos lá, condomínio. Tudo. Tudo. A gente tem uma planilha com todos os gastos fixos. Aí a gente divide essa e depois cada um tem o seu e tem o seu planejamento, tem as metas que cada um quer fazer, tipo assim. E não importa se a dele é curso, se o meu é botox. Enfim, a gente se entende. Ai, amiga, você é muito engraçada. Vamos lá. Vamos colocar mais lenha na fogueira. E família de origem? Como que é? Como que é o dinheiro e família de origem? Ó, minha família, meus pais, eu sigo o exemplo. Minha mãe é muito controlada, meu pai também era. Meu pai já não está mais aqui, já fez a passagem dele. Mas ele era também muito controlado. E essa questão também da escolha, eu aprendi isso com meu pai, porque o meu pai também sempre honrou com tudo e deixou a minha mãe livre para fazer as escolhas dela. Mas os dois sempre foram muito controlados. Tanto é que a minha irmã é assim também, não sou só eu. Então a gente já teve esse exemplo dentro de casa, entendeu? Então, para mim, sempre foi muito natural isso. Pode passar a pergunta, qual é a próxima? Mel, ajuda na próxima aí. Qual que é minha mãe tá na live? Se a minha mãe não estiver na live, eu posso falar. Não, mas depois vai ficar gravado. Não, a minha mãe sabe que ela é assim. Ontem ela mesma falou comigo. Você sabe, né? Eu não sou apegada ao dinheiro. Então gasta na hora, vambora. Então, eu sempre fui assim, né? Até conhecê-lo. Eu era assim também. E eu acho que influencia, sim. A família... O jeito que a família lida com o dinheiro, você vê aquilo, o quê? A crença que você tem do dinheiro. Ah, eu tenho, eu vou gastar. Deixa, amanhã outro dia, amanhã eu consigo outro dinheiro. Enfim, eu acho que eu fui muito assim também. A gente só não pode ser escravo do dinheiro. Porque tem gente que tem essa bitolação, mas acaba não fazendo absolutamente nada da vida e se torna um escravo do dinheiro. Eu acho que o dinheiro veio para nos servir. Então, se a gente tem e a gente consegue ter um equilíbrio sobre isso, eu acho que fica muito mais tranquilo, né? Essa questão da escravidão, que eu acho que é um pouco... Tem gente que se torna escravo do dinheiro, né? Que é acumular, e a gente só tem essa daqui, só tem essa vida. Então, eu acho que precisa ter um equilíbrio nisso. Eu peço a Mel para me ajudar, ela vai falar de dívidas. Vamos lá, gente, dívidas. Você viu que foi meu ego ali, ó, me dando ajuda. Meu ego auxiliar. Aqui, não, minha família nunca teve dívidas enormes, nem coisas para pagar assim, umas coisas. E você? Mas não, a gente... O que a gente tem é normal, né? De todo mês. A gente não tem uma dívida, se a gente não deve banco, a gente não, sabe? A gente tem essas coisas que tem que pagar mesmo direto. Doação para a família? Para nossa família, será? Tipo assim, ajudar ajuda a família
do outro. Ah, sim. Não, isso daí é tudo uma misturada. Tudo. E assim, se a gente precisar, a família ajuda e tal, é sempre Isso é assim. bem tranquilo pra sempre gente. tranquilo. A gente falava assim, vamos mudar de apartamento. Não, tem que pagar multa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Vamos esperar mais pouco. Não, muda agora, eu tenho dinheiro. E a família sempre ajudando. Depois você paga, vai paga. pagando. E a gente sempre muito junto, muito unido. Assim. É. Isso era muito unido. Vocês gostam da família muito unida, né? A gente faz questão. Meu sonho é uma casa com 5 quartos. Porque 2 de visita. Porque eu adoro a casa cheia. Adoro quando tá todo mundo aqui. Adoro, adoro. Então, pra gente, quanto mais perto, melhor. Sim, sempre que a gente... A Laila perguntando se paga. Sim, se a Sim, gente... sim. Por exemplo, hoje, a minha mãe compra no meu cartão. Sempre me paga. Se a gente pega com eles, a gente paga. Sempre é tudo muito Isso é bem tranquilo. certinho, muito certinho. A gente nunca teve problema com isso. E também de uma forma natural, porque a gente nunca teve uma preocupação. Enfim, simplesmente faz. Acontece. E dá tudo certo, dá tudo certo. É bem tranquilo. Eu e minha sogra, por exemplo, a gente tem planilha. Então, na planilha, tudo que ela comprou para mim no cartão dela, tudo que eu comprei para ela no meu cartão no fim do mês. Nossa amiga tem um aplicativo, tá de graça. Tá, amiga, a gente é super... O Rubinho acabou de falar comigo. Falei agora há pouco, deve ter eu não sei quanto tempo tem de live, mas uns 10, 15 minutos antes da live eu falei isso para ela. Eu vi ela falando, anotando um negócio do cartão de hoje. Na agenda. Eu falei, Vida, para que você anota isso na agenda se tem no aplicativo? Ah, é lá, eu gosto. Falei, eu tá gosto. Bom. Eu e a sogra, a gente faz. Não, amiga, o aplicativo já te conta, assim, ele já te conta quanto que um tem que pagar, quanto que o outro tem que pagar. O aplicativo serve para isso. É bom, viu? Olha o Thiago, ele tá fazendo pergunta para você no mercado financeiro. Então, hoje o Rubinho investe muito no mercado financeiro, né? Então... Hoje eu tô operando em opções binárias. Alguém perguntou ali, acho que foi a Mel, sobre investimento. Hoje o investimento que eu tô fazendo é esse. Eu tô aprendendo mais sobre isso. Isso para mim é uma coisa nova. E hoje mesmo eu ainda estava conversando com um amigo que já está há mais tempo nessa estrada e ele falando de alguns fundos, algumas coisas. Então, eu tenho vontade de ampliar, sim. Mas hoje, no momento, o meu investimento dentro do mercado financeiro está restrito a opções binárias. É onde eu invisto. Mas a gente já olha a bolsa e tudo. Nós vamos ficar milionários, amiga. Vamos fazer uma vila, morar todo mundo junto. Pri, você tá aí? A gente tem que morar todo mundo junto para essas crianças crescerem unidas. Amor, pensa. A gente ficou lembrando. Junto com o João Henrico. Não, vai ser o máximo. Tem tanta gente aqui, olha, a Bárbara tá aqui, a Érica tá aqui, Mariana tá aqui. Muita gente aqui, muita gente de Coromandel aqui, todo mundo vendo esse encontro nosso, que lindo. Me conta uma coisa, vocês planejaram casar? Quando vocês estavam namorando, vocês planejaram, conversaram sobre isso? Vamos voltar lá atrás de novo, porque ficou esse buraco. A gente morava em cidades, né, diferentes, longe, 500 quilômetros de distância um do outro, e era dispendioso mesmo, financeiramente falando, e também fisicamente. A gente ficava exausto com as viagens, muitas viagens. Às vezes eu ia numa sexta para voltar num domingo, ele também, e o gasto excessivo. Então, começou a ser um plano mesmo, assim, eu tinha um cargo estadual, então eu podia pedir transferência, e foi uma questão de tempo. Então, quando saiu a transferência, que a gente olhou um para o outro, ele falou, vem, né, já era para morar junto e tudo, e a gente já foi dividindo tudo mesmo, desde o início, assim. Então, a gente morou junto por um tempo, e logo depois a gente resolveu que ia casar mesmo. Aí já veio o pequeno, e a gente foi estruturando junto esses planos, assim. Mas, Lu, o que ele me faz ver, assim, em relação ao dinheiro, é justamente o propósito, sabe? Assim, quando eu gastava, assim, sem querer pensar no dia de amanhã, é porque eu não tinha realmente um propósito para esse dinheiro.
né? Assim, e hoje a gente traça os propósitos juntos. Então, é interessante ver que a gente tem propósito, então a gente pode construir coisas juntos e tudo. É muito... Nossa, é bonito de ver, assim. É legal ter aprendido, sabe? Olha lá quem chegou aí, ó. Ah, já falei de você! Falei super bem! Falou super bem, Mames. Super bem. Vamos lá. Como que você trabalha o seu psicológico? Adorei essa pergunta para operar. Então, Thiago, respondendo a sua pergunta aí, talvez seja a dúvida de outras pessoas, para quem está inserido no mercado financeiro e sabe dos pilares ali emocional, gerenciamento e operacional, na minha opinião, o emocional é o pilar mais importante. É ele que controla tudo. Não adianta você ter um excelente operacional, se você não tiver um emocional, nem o teu gerenciamento você consegue respeitar. Então, para mim, ele é a base. Não só dentro do mercado. Para mim, é o segredo do sucesso. Mas falando do mercado, para controlar ali os dias de ganho, os dias de perda, já que é um mercado de renda variável, a melhor forma é se conhecer. Para mim, não existe nada mais mágico do que o autoconhecimento. Quando você sabe quem você é, suas crenças, seus valores, seus padrões de comportamento, como que você age e reage a determinadas situações dentro de determinados contextos, você consegue antecipar muita coisa. Então, sabe, dentro da sua personalidade, as suas características e por aí vai, eu acredito que é uma forma de você conseguir lidar de um jeito mais leve, mais tranquilo. Então, para mim, a melhor forma de trabalhar o meu emocional é me conhecendo. Quanto mais eu me conheço, mais controle eu tenho sobre as minhas ações, minhas emoções, sentimentos e por aí vai. Acho que esse E é o outra coisa que ele trouxe para mim, eu posso falar, já que tem amigas aí mesmo, todo mundo me conhece, né? Mas, enfim, até isso mesmo, esse controle emocional, essa estrutura, assim. Não, amiga, todo mundo já viu seu controle emocional aqui. Todo mundo. Não, é assim... Ótimo seu controle. Amigo. Mas gente. Hoje eu tenho uma vida bem mais leve. Bem mais leve, tranquilo. Você sente que sua vida é mais leve? Sim, com certeza, com certeza. Qual que é o sonho de vocês? Que a Mel perguntou. Em casal, individual, os dois? Tudo. A gente quer saber tudo. Todo mundo aqui quer saber. Tá, nossa meta é o que ele falou antes, liberdade financeira. Meu é liberdade. Uma casa boa, condições de criar os filhos bem, né? Quando a gente fala bem, com acesso. Qualidade de vida. Isso, as coisas mesmo. Não precisa ser esbanjando, mas né, sem passar nenhuma necessidade, obviamente. Conseguir viajar em família, a gente planeja muito fazer umas viagens com as crianças. Acordar a hora que os olhos abrem, sem precisar do despertador. Então, a liberdade, para mim, ela resume tudo que envolve metas, sonhos e desejos da minha vida. Tudo se resume a esta palavra, liberdade. Quando eu li o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, que eu acho aquele livro fantástico. Lá no livro tem uma passagem em que o cara lá, que ele meio que vai preso, aí ele sai com uma princesa para levar a princesa, e a princesa faz umas perguntas para ele, e depois ela deixa ele escapar e fala que ele fugiu e tal. E ali ele pergunta para ela, aliás, ela pergunta para ele por que ele queria ir embora. Eu não lembro direito as palavras, mas é mais ou menos nesse contexto. E já que ele não era um escravo e não sei o que e tal. E ele respondeu com uma reflexão e falando que ele era um homem de espírito livre. Nossa, aquilo bateu muito forte para mim, muito forte. E eu me identifiquei muito com isso. Então, a liberdade, para mim, tem muito essa representação do espírito livre. Fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser, a hora que eu quiser. Lógico que tudo tem uma responsabilidade, né? Como eu falei. Eu não vou deixar de fazer as coisas que precisam ser feitas porque eu não quero fazer ou por conta da liberdade. Mas eu me vejo muito dessa forma. E a Carol, ela respeita muito bem isso. Então, por exemplo, hoje, dentro do meu trabalho, eu viajo muito Brasil afora, ministrando cursos e treinamentos. Se ela não
confiasse em mim, não me desse essa liberdade para trabalhar com isso, para mim seria um problema. E ela respeita, ela apoia, ela entende. Então, isso também é importante, né? Quando a gente casa, o eu sai para dar lugar para o nós. Então, a gente precisa olhar também o outro, né? E ele também, ele respeita o que eu acho importante. Então, assim, ele sabe que, eu quero ver minhas amigas, eu quero, não é, amor? Passear, eu quero fazer isso, quero ir num restaurante. Então, assim, ele estando ou não, ele fala, vai lá, vai com as meninas, combina com elas. Então, assim, isso é muito tranquilo para mim, porque eu sinto que eu posso ser eu mesma, sabe? Eu posso... Ele fica aqui com as crianças para eu ir num show com uma amiga em São Paulo, para eu ir encontrar as amigas. Então, isso é muito bom. É muita parceria. A gente é muito parceiro. Verdade. Amiga, vou colocar, se eu conseguir, nunca fiz isso, vou colocar a nossa fotinha para as pessoas verem que nós somos amigas. Amiga. Se eu soubesse que a Priscila estava aqui, eu pegava uma foto nossa do casamento, que estava mais bonito, mas não deu. Deixa eu ver se... Nossa, ela é péssima, amiga. Chega mais pra cá. Não dá, amiga, eu tô tentando, não dá. Não vai. Amiga. Mas aqui, Mostra olha, assim, aqui, ó. mais ou menos. Agora, como que eu volto? Não sei como você volta. Vai ficar esse fundo? Não, gente, pelo amor. Não consigo. Mas eu era até morena, olha. Olha lá, ó, agora eu voltei. Olha, que lindo. Isso daqui a gente tem mais... Isso aí deve ter sido tipo em 95. 95, por aí. Mas, amiga, agora aproveitando o seu espaço, eu quero falar que você se tornou uma profissional sensacional. Eu não esperava menos de você, porque você sempre foi dedicadíssima. E esse seu trabalho de psicologia financeira é maravilhoso. Eu fico muito admirada de ver como não pode chorar. Não vou conseguir. Como você tem crescido. E eu sei que, assim, sempre muita determinação, muito planejamento. Vi suas tentativas de engravidar, tudo na hora certinha, tudo do jeito que você queria. E assim, eu tenho muito orgulho da gente manter essa amizade por tantos anos. E mesmo que eu não te fale sempre, eu sou feliz demais com o seu voo. Muito feliz, viu? Parabéns, você tá brilhando. E eu sei que você ainda vai mais longe ainda. Essa semana provou isso, porque você organizou tudo de uma forma tão linda e arrasou, viu? Ela é demais. Ela tá arrasando. Isso é propósito, né, Lu? Ela é muito linda. Obrigada, viu? Obrigada, porque eu sabia que a gente ia chorar. Pri, obrigada por você estar aqui. Você não tem noção quanto isso é importante para nós. Eu tô com muita saudade, Pri. Muita mesmo. Ai. Tá. Mas você lembra com o que a gente gastava dinheiro nessa época, Carol? Ai, meu Deus. Nessa época, deve ser com pinga na porta da boate. Opa! Não. Sua mãe tá aí. Minha mãe agora é meus pacientes também, tá? O que mais, amiga? Telefone, amiga. Você não lembra quanto nossa conta de telefone era cara? Nós quebramos os nossos pais com telefone. Era o fixo. Nós quebramos os nossos pais com o telefone. A gente não tinha noção. Não tinha controle, então. Era o telefone. A gente gastava muito com o telefone. Noite dançante. Olha. Né? Noite dançante. E era surreal. A gente não tinha mesmo uma noção de que era uma conta de telefone. E assim, os nossos pais brigavam com a gente e a gente continuava com o telefone. E aí, ó, Mames contando que a gente apagou horrores, né? Escondiam o telefone da gente, né? E aí, nesse sentido, hoje, você educa seus filhos financeiramente? Sim. A Maria, sim, né? O João Henrique ainda tá muito pequeno. Mas o João Henrique já tem um cofrinho dele. Sim. Ele já guarda, ele brinca de
supermercado, Comerciante. Então, assim, ele já tem uma coisa com dinheiro. A gente, por exemplo, esse dia que a Carol falou que a gente foi pro aquário, ele queria ir num negócio de dinossauro lá, um passeio de dinossauro lá no aquário, e pagava a parte. Aí ele pegou o dinheiro dele e falou, papai, eu que vou pagar, eu que vou pagar. Eu falei, então tá bom. Aí a Carol falou, você vai deixar ele pagar? Eu falei, claro que vou, para ele já ir entendendo. O João Henrique vai fazer 4 anos quinta-feira agora, dia 12. Ele fez a gente mudar de rota 4 anos atrás. A gente ia sair para jantar e tivemos que ir para o hospital. Mas, enfim, aí, quando a gente chegou lá, ele pegou a carteira dele. Eu entreguei, né? Tava com a Carol, peguei a carteira, entreguei para ele. Falei, filho, aqui tua carteira, pega seu dinheirinho aqui. Aí ele pegou o dinheiro, foi lá. Ele comprou o bilhete, pediu para o moço, né? No meu colo, porque ele não alcançava, enfim. Mas ele que foi fazendo o processo. Aí eu falei, ó, você tá pagando com o teu dinheiro, tá vendo a importância da gente ter, enfim. Aí quando tem uma oportunidade, a gente fala alguma coisa nesse sentido, entendeu? A Maria, ela cresceu bem já focada nisso, assim. A Priscila falando que gastava o telefone lá de casa. Viu, mãe? Ela que tá te devendo. Me ajuda, Pri, a pagar a conta. Aqui, a Maria tem isso, assim. Ai, filha, olha que blusa linda. Mãe, mas eu não tô precisando, sabe? Eu acho que a gente não era assim. A gente queria as coisas. Mesmo a gente tendo, a gente queria mais e tal. E a gente enche o saco das mães, queria roupa nova. Ela é super consciente. Ela fala, não tô precisando. Ou eu falo, você tem dinheiro, gasta com isso. Não, eu não quero. Esse dinheiro eu vou gastar com tal coisa. Então, assim, ela tem muito planejamento. Às vezes ela não quer pegar dinheiro para comer na escola. Ela fala, não, tá tudo bem, ainda tenho aqui. Fala, como que você ainda tem? Eu te dei só R$10. Aí ela fala, não, mas dá para eu comer tantos dias. Sabe, assim, ela é muito controlada. Então, graças a Deus, a gente consegue passar essa noção para ela, assim. E agora, começando já com o João Henrique, até usando o cofrinho lá que você deu exemplo e tal. Esse negócio que você falou, Rubi, é muito importante. Porque o que eu vejo é os pais ficarem com dó e achar que é um absurdo o filho usar o dinheiro dele para aquilo que ele quer. Então, isso é importantíssimo e que ele aprenda que ele pode usar o dinheiro dele e juntar o dinheiro dele para aquilo que ele quer. Exato. Importantíssimo, né? Maria dá um show de disciplina financeira. Maria e ela não quer que você assim, gaste com ela. Se não é necessário, sabe? Ela fala, não precisa, eu não preciso disso. Tá aqui, ou devolve o troco, não gastei seu dinheiro, não, sabe? Ela é muito tranquila, graças a Deus, ela é bem controlada mesmo, assim. E é bom a gente ter a oportunidade de não repetir alguns erros, né? Eu quero mandar um abraço rapidinho aqui pro Luiz e pra Débora, que mandaram um abraço pra gente, um casal de amigos maravilhosos, pessoas maravilhosas que a gente conheceu lá em BH. Abração pra vocês. E o Rafinha está fazendo uma pergunta aí se a gente tem vontade de voltar para o interior. Na verdade, no interior a gente está, né? Porque São José dos Campos é interior. Aqui se considera interior. Mas voltar para o interior, tipo, ou para Cambuquira, ou para Coromandel, eu não sei, cara. A questão da liberdade, inclusive, nos dá o direito de escolher morar onde a gente quer. A gente veio para cá por um propósito, com um objetivo. Hoje em dia não faz mais diferença com o que eu trabalho, da forma que eu estou trabalhando. A gente poderia morar em qualquer lugar. Morar em qualquer lugar. A gente, inclusive, vem conversando muito sobre isso. E, por enquanto, a nossa decisão é ficar aqui. A gente, como a Carol falou, São José trouxe muita coisa boa para a gente. A gente está aqui há pouco tempo, 1 ano e meio praticamente, mas a gente teve a oportunidade de crescer em muitos aspectos. Então, a gente já tem um carinho, assim como eu tenho por Belo Horizonte, mas aqui a gente já tem um carinho também bem grande pela cidade. Então, por enquanto, obviamente, a ideia a gente sente falta, né? Eu sinto falta de Coromandel, sinto falta de ir lá, ainda mais que meus pais moram lá, assim. Eu não vou lá desde o Natal, também não posso falar, senão vou começar a chorar. Equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional é tudo nessa tudo, vida, é um né? pilar na vida. Faça o que eu falo, não o que eu faço.
E o Rubim também sente falta de Cambuquira, são os amigos e tal. Mas eu acho que tem que ser passagem mesmo, assim, né? A gente quer crescer e isso. É crescer. É, isso. Quem tem limite é município, né? Então vamos crescendo. É. Mas o que a gente quer de verdade é receber os amigos aqui. A gente sente saudade, entendeu? A gente sente muita saudade. Vamos ver para onde que eu vou rodar agora, o ano que vem. A Lu é o exemplo de nômade, né? Nômade. Mas eu gosto. Eu gosto de pensar que eu vou conhecer um monte de lugares, que eu tenho... eu gosto de pensar que eu já conheci lugares demais e ainda tem outros e outros. Às vezes meu marido fala... E você toma as decisões pelo Dani também. Meio que igual eu, que vinha, assim, pelo planejamento do Rubinho. Você sabe o jeito que é. Então, construir uma família com o Dani, ele vai, eu tenho que ir. Ele vai, eu tenho que ir. Né? Mas eu sempre sei, eu sei que vai dar certo. Sempre deu, então eu sei que vai dar certo. Assim também, Lu. Eu vim determinada a vir de coração aberto mesmo, sabe? E foi uma boa surpresa. Então, assim, por mais que eu me sinta às vezes sozinha, porque a gente se sente às vezes, assim, né? Cadê? Cadê meus amigos de infância? Cadê minha mãe? Cadê todo mundo? Mas, ao mesmo tempo, você aprende tanta coisa, descobre novas coisas, conhece novas pessoas, novos lugares. Então, é muito rica essa mudança. Eu acho que é muito válido. Acho que todo mundo devia desapegar de um determinado lugar, de um determinado emprego e seguir novos rumos, porque você pode alcançar coisas imagináveis. Assim. Eu concordo. Eu acho que o Daniel, de vez em quando, ele testa. E se for Manaus? Vai dar certo do meu jeito. Não tem a opção de dar errado. Essa opção não tem. Ela tem que dar certo. Alguma coisa eu vou fazer para dar certo. Eu não sei o que, mas que eu vou fazer, eu vou fazer. Eu acho que quando a gente faz a nossa parte, não tem essa de não dar certo. E é igual eu falei no início, mesmo que financeiramente, quando a gente mudou para cá, talvez tenha no início, né? Diminuído nossa renda e etc., a gente burlou isso muito fácil, de verdade, porque a alegria de estar junto, de descobrir um lugar novo, de conhecer novas pessoas, pronto, a gente já amenizou aquilo que às vezes podia pesar. Não, lá eu ganhava melhor, sabe? Então... A Érica usa o Instagram da Laura, né? Aí ela fica assim, é a Érica. E eu, Érica, como se ninguém soubesse que a Laura é sua filha e todo mundo sabe que é o ser, não adianta. Érica, que saudade. Eu não conheço o bebê. Ai, quero ver. Não é mais um bebê, amiga. Não é mais um bebê. Não é mais um bebê. Não é. Bom, vamos caminhar para o fim. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguma coisa que gostaria de saber deles? Amiga, a pergunta de todas as lives. Vocês compram alguma coisa e esconde essa colinha um do outro? Não. Bom, só se... Ó, tô descobrindo coisas aqui agora. É pra ser honesto? Eu não escondo nada. Não, amiga, pode manter essa vibe. Pode manter essa vibe. Não, também não. Tô brincando. Às vezes, assim, quando é uma besteira. Às vezes eu até tento, mas deixa eu contar a única vez que eu quis esconder. Foi ano passado. Eu fui ao shopping e comprei uma bolsa. E escondi mesmo. Escondi, falei, nossa, ele não pode saber que eu comprei. Aí, quando eu fui logo em seguida eu já troquei de bolsa, fui usar a bolsa nova. Aí a gente estava indo eu estava indo pro trabalho e ele levando o João pra escola. Aí ele disse assim, vida, bolsa nova? Eu falei, não, é uma velha. Já, é porque eu ainda não tinha usado. Já tem 6 meses que tá ali. Comprei um tempão, mas não tinha usado. Aí ele, e o João disse, ontem no shopping ela comprou essa bolsa, papai. Aí não deu pra esconder. Ele me deu. Mas a bolsa de ontem é velha mesmo, tem razão. Tá. Bom, foi hoje.
Vamos lá, que daqui a pouquinho o Instagram vai nos derrubar. Se alguém tiver alguma pergunta, eu já queria agradecendo, amiga, por ter respondido prontamente meu convite. Obrigada mesmo. Essa semana está sendo assim muito desafiador. Ah, explica os contos de fada. Fadas. O conto de fadas, a Rogéria, né? É o jeito que a gente se conhece, é um conto de fadas. Lindo, Rogéria. Ah, é o título, né? Lindo. Lindo, A sabe? ficha caiu. Aqui é a história da Cinderela. E só assim, como detalhe que a princesa estava um pouquinho alterada com vodka. Deu os sapatos para o príncipe. E aí, às 6 da manhã, a princesa viu que ele ainda segurava o sapatinho dela. A gente se conheceu num pub de rock lá em Belo Horizonte. E aí eu tava com mais 2 amigos lá, ela tava com uma outra amiga, que inclusive tá aí na live. Ela tá aí? A Cacá tava aí, não sei se ela ainda tá. Ela passou por E aqui. aí, do nada, ela parou do meu lado, se escorou em mim e tirou os sapatos e entregou o sapato na minha mão. E eu fiquei... E saiu. Ele entregou ficou o sapato a na minha noite mão. toda segurando o meu sapato. E aí eu lembrei disso só na hora de ir embora, né? Que eu tava descalço. Falei, meu Deus, cadê meu sapato? Aí encontro um ser humano assim com o sapato. Aí os meus amigos, quando viram, perguntaram: que isso? Que você tá segurando? Que sapato é esse? Eu falei, cara, não sei. Uma doida encostou em mim aqui, tirou o sapato do pé dela e entregou na minha mão. Agora, quando que isso ia dar um casamento, gente? Um casamento super bem sucedido, graças a Deus. Então, assim, ô Pri, para, não vou ler. Não, eu também comecei a parar de ler. Pronto, você também é um Obrigado, orgulho Pri. para mim, viu? Não há distância, não tem tempo. Por menos que a gente se fale, a gente está sempre torcendo umas pelas outras. E vocês são demais. Vocês são minha infância, tudo de lembrança boa que eu tenho na vida vem de vocês. Equilíbrio Obrigada. emocional, amiga. Equilíbrio Isso. emocional. Obrigada. Assim, todo mundo vai entender que Amiga. equilíbrio emocional é tudo na vida. Se era para falar de dinheiro, a gente falou de equilíbrio emocional. Bom. Ai, amigo. Rubinho, parabéns aí pelo seu trabalho. Continue. Obrigado. Parabéns para você também. Obrigada, Carol. Obrigada de coração mesmo, Obrigada, sabe? você, Tinha que ser você aqui para fechar. Ainda mais que a presença de tanta pessoa querida. Obrigada mesmo, de coração. Bom, vamos encerrando. Gente, obrigada a Bárbara aqui. Érica, Rô, gente, obrigada. Obrigada a Obrigada todo mundo que acompanhou. Pelo menos podem acreditar que nossa organização financeira dá certo. Beijo, fica com Deus. Beijo. Olha lá, minha mãe puxando seu saco. Obrigado, sogra. Tchau, gente. Amiga, você. Beijo pro Dan, pras meninas. Beijo. Beijos, tchau. Abraços para todos. Orlando, Tchau, beijo. Orlando.